Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express. Aqui no Resenha Express você tem notícia do Fluminense toda manhã, todo o dia inteiro se precisar. A gente vai estar sempre aqui trazendo notícias que acontecem no universo tricolor. E hoje a gente está trazendo notícias importantes para vocês. Fica aí, fica ligado, que está começando o Resenha Express. Galera, você já se perguntou se vocês são inscritos nesse canal? Já se perguntaram isso alguma vez? Então, se pergunta agora. Será que eu sou inscrito no Resenha? Eu tô aqui, por que se eu não tô inscrito? Então se inscreve aí, dá essa moral pra gente, a inscrição de vocês faz diferença, tá? Quem puder também deixar o like nesse vídeo aqui é muito importante. E tem um sininho aí que você pode clicar nele para receber as nossas notificações. É muito importante também botar aí o todos aí no sininho, tá bom? E por último, prometo que é o último aqui, vocês podem também hypar esse vídeo. Hypar é o quê? Do lado do comentário, você puxa o comentário no celular pro lado, vai estar lá, hypar, ou ripar, HYPE, uma coisa assim. Ou enfim. Você clica ali no ripar, ali no hypar, dá essa moral pra gente, porque fazendo isso, você faz esse vídeo ir mais longe, entendeu? E aí a gente pode, de repente, conseguir melhorar nossa monetização só com visualização, não precisar só de superchat e pix. Enfim, dá essa moral pra gente aí, tá bom? Galera, começando o Resenha Express de hoje, a gente inicia aqui com informações sobre o Germancano, já trazida pelos principais veículos aí de comunicação, notícias precisas aí sobre o Germancano. Na verdade, eu entrei errado aqui, deixa eu consertar aqui. Notícias precisas sobre o Germancano, vamos lá, vamos botar na tela para vocês. Que notícias são essas sobre o Germancano? São notícias que trazem aí definitivamente qual foi a lesão do Germancano, tá? E elas vão falando aí, por exemplo, o Cano sofre lesão no ligamento do joelho, o Fluminense quer tê-lo na Copa de Clubes, né? Ainda tem a esperança de ter o Cano no Mundial de Clubes, tá? E aí vem dizendo que o problema pode carecer de até 6 semanas de recuperação. O Tricolor afirma que o treinamento não terá necessidade de procedimento cirúrgico. Isso é muito bom, cara. E vem falando, ó, Cano realizou novos exames médicos nesta quarta-feira após deixar o gramado com dores na vitória de 1-0 sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil. O argentino teve constatado uma distensão em ligamento do joelho esquerdo. Em nota, o Fluminense informou que a lesão é de grau 2, o que não será necessário que se realize uma cirurgia. Vem falando que existia um temor para que não acarretasse uma lesão no ligamento cruzado anterior, a famosa LCA do joelho, ou até rompimento, que prolongaria o retorno. No caso do atacante, o prazo otimista para a recuperação prevê a volta em 4 a 6 semanas. O Fluminense acredita que o jogador não perderá a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Em nota, o clube se manifestou oficialmente sobre a lesão. Aqui o Fluminense se manifestando. O jogador Germancano foi submetido a exame de imagem e teve constatada a lesão grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, né? O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. O Cano deixou os campos com dores durante a partida contra o Aparecidense pela Copa do Brasil nesta terça-feira, dia 29. O tratamento é conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Tá aí o Germancano. Boa sorte para o nosso artilheiro, nosso Germancano, o nosso ídolo, meu ídolo Germancano, que ele consiga aí se recuperar, né? Que Papai do Céu aí abençoe ele, né? A família dele, ele é um cara muito trabalhador, muito correto, grande ídolo da história do Fluminense, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, e merece aí toda a energia positiva. Fica aqui a nossa torcida pela pronta recuperação do Germancano. Beleza, galera? Cara, Rafael Sobis, sincerão mesmo, disparou a metralhadora. Isso mesmo. Sobis foi lá, mandou a metralhadora, tocou, foda-se, isso mesmo. E vida que segue, meu amigo. É isso aí. E olha o que o Sobis falou. Tá na moda agora essa discussão dos jogadores medianos. Né, porque o Mano Menezes trouxe essa opinião dele de que os jogadores no Brasil são medianos. O Renato corroborou com a opinião do Mano. E agora o Sobis falou o seguinte, ele concordou, né, que tá cheio de jogadores médios. Inclusive ele falou, eu me considerava um jogador médio. Isso mesmo, o Rafael Sobis falou que se considerava um jogador médio. E vocês aí, vocês acham que o Rafael Sobis era um jogador médio? Ou ele tá falando isso de humildade? Vocês acham que ele era um jogador acima da média? Opinem aí, galera. E aí tem aqui as falas dele, ó. É isso aí. O Brasil está cheio de jogadores médios. Eu me considerava um jogador médio. Sabe por quê? Porque os bons vão embora para a Europa. Olha isso, cara. Aí a apresentadora, mas tu também foi embora, tá falando ela aqui. Aí ele falou, mas naquela época achavam que eu era bom. Risos. O pessoal achou que eu era bom, aí eu fui embora. Eu nunca me achei craque.
eu era um cara que trabalhava, que se identificava, fazia a função que tinha que fazer, mas nem de perto de ser craque. Foi um mediano que conseguiu ir embora. Tá brincando aqui o Rafael Sobis. E ele falando, né, que pelo Fluminense ele fez 175 jogos com 41 gols e 25 de média de assistência no total. Ele tem números bons, tá, o Rafael Sobis. Ele jogou no Fluminense entre 2011 e 2014. Ele tem médias, por exemplo, melhor que do Ganso até. Né? Olha isso aqui. E foi campeão carioca e brasileiro, né, pelo Fluminense em 2012, né, e ajudou o Fluminense a escapar do rebaixamento em 2013. Enfim, esse é o Rafael Sobis, mandando um sincerão na lata e falando que o Brasil tá cheio de jogadores médios. Vocês acham que o futebol brasileiro realmente está cheio de jogadores médios? Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acho que tá cheio de jogadores médios e não tem nenhum craque. Nenhum craque, nem na Europa, brasileiro, na minha opinião, com todo respeito a quem acha que o Vinícius Júnior é um craque. Para mim, o Vinícius Júnior é um ótimo jogador, apenas um ótimo jogador, e nada além disso. Eu acho que não tem mais craque no futebol brasileiro. Por isso que o Brasil tá tão mal aí, disputando Copas aí, sendo eliminado, não arrumando absolutamente nada. Tá bom, galera? Galera, saiu o balanço financeiro do Fluminense, tá? Saiu o balanço financeiro do Fluminense, tá aqui divulgado pela gestão do Flu no site. Já dei uma olhada, mas assim, vou fazer uma live e vou convidar o Yuri Sueiro. Se o Yuri quiser participar, já fica o convite a ele aqui. Eu vou chamá-lo no privado, né, para ver se ele tá afim de fazer a live aí para nos esclarecer esse balanço aí do Fluminense. Né, aqui no site, eles vêm trazendo a informação, ó, Fluminense divulga a maior receita operacional de sua história nas demonstrações financeiras de 2024. Documento possível no portal Transparência mostra que o clube faturou 684 milhões e obteve resultado positivo pelo terceiro ano seguido. Galera, eu dei uma olhada aqui no balanço, tá? Porque assim, a gente olha assim, isso aí é a gestão falando, né? E eu dei uma olhada no balanço e realmente a receita do Fluminense foi de 684 milhões, uma receita recorde. O Fluminense nunca teve essa receita, tá? De 684 milhões. Entretanto, pelo que eu vi no balanço, a dívida aumentou para 865 milhões, um aumento menor, né, do que esperado aí, se realmente o que está dizendo foi isso daí, né? Porque voltamos a falar, né? Foi feita uma auditoria externa, de uma Big Four, né? Externa não, uma auditoria independente. Externa não foi independente, tá? E que trouxe esses números aí. Quando eu falo independente, é o próprio clube que contrata, mas o clube pode, como posso dizer, não é uma auditoria feita com participação, por exemplo, da oposição, né? Que a oposição valida, não é que nem deveria acontecer, né? De você chamar os opositores para validar, enfim. Não é, externa seria isso daí, sem nenhum tipo de participação da situação do clube mais direta. Até poderia ter junto com a oposição, mas seria uma forma de tornar realmente a situação pública, né? Tipo assim, e auditável, digamos assim. Podendo ser auditada por pessoas de oposição, podendo ser auditada até por órgãos de fora do Fluminense. Enfim, aí um dos motivos dessa, que eu li aqui no coisa, um dos motivos para essa arrecadação alta do Fluminense, e eu já imaginava que isso ia entrar, foi a venda do Alexander e do André, né, que no total deu aí 260 milhões, acho que lá está 268 milhões, 264 milhões, que agora eu não estou aqui na minha frente com as receitas. Lembrando que o André foi vendido, né, por 132 milhões de reais e o Alexander saiu por 55 milhões ou 56 milhões de reais. Foi o total das vendas dos jogadores, tá? Então, com essa venda desses atletas, deu uma boa levantada aí nessas receitas do Fluminense. Lembrando que, embora tenham sido vendidos em 23, pelo período da venda, essas receitas entrariam em 24, e foi o que aconteceu. Então, realmente teve um aumento da grana, né, que entrou, considerável. Isso é uma coisa assim, indiscutível. E a dívida, que era de 822 milhões, passou para 865 milhões. O interessante é que nessa nota aí que o Fluminense coloca, ele não fala do aumento da dívida, né? Eles só falam das receitas recorde de 600 e poucos milhões. Por isso que quando a gente olha assim, se o cara for um cara que não tem esse tato, ou já não tem apanhado um pouco, eu apanhei no ano passado, né? Fiz uma análise errada e depois tive que chamar o Yuri, aí o Yuri me deu uma aula aqui.
o cara se deixa levar pela informação institucional. A informação institucional tá muito bonita aqui, né? Muito bonita. Mas quando eu fui lá olhar, eu vi que a dívida aumentou de 822 milhões para 865 milhões. Mesmo com essa receita recorde, né, o Fluminense ele aumentou, né, a sua dívida, né? Assim, poderia ser pior, né? Eu acreditei que ia passar da casa dos 900 milhões. Enfim, eu acho que foi abaixo do que a gente acreditou que poderia, tá? Então, por isso que eu acho que esse aumento aí da dívida do Fluminense não foi tão considerável, mas a gente não queria que tivesse. Tem por conta da taxa de juros, né, galera? O Fluminense paga juro de dívida, o Fluminense não paga dívida, então acaba que financeiramente a gente não consegue reduzir a nossa dívida. Mas, então, sobre o balanço financeiro aí, a gente vai ter uma live aqui no canal explicando esse balanço do Fluminense, tá? Vocês podem ficar tranquilos que a gente fará uma live sobre isso. Por último, galera, John Kennedy pode voltar pro Fluminense? Por que eu tô falando isso? Cara, o GE respondeu essa pergunta, né? Porque a galera do Fluminense em rede social começou a falar que o John Kennedy tem que chamar o John Kennedy de volta, tem que chamar o John Kennedy de volta. Isso aí virou tipo uma coisa meio que viralizada, essa coisa de tem que chamar o John Kennedy de volta, né? E aí, devido a isso daí, o GE fez um levantamento dessa possibilidade. Será que é possível o John Kennedy voltar? Será que é possível? Será que isso é factível, o Fluminense voltar? O Fluminense voltar, o John Kennedy voltar? Vamos lá, vamos ver o que o GE falou sobre isso daí, desmistificando aí o que a galera falou. Vamos lá, ó. Sem Cano, o Fluminense pode solicitar a volta de John Kennedy? Checamos, falou aqui o GE. Aí vem falando aqui o seguinte: bastou a notícia da lesão do Cano, de ser conhecimento público, para um nome voltar à ponta da língua dos torcedores do Fluminense. John Kennedy. Nas redes sociais, vira e mexe também nos estádios, tem quem peça pela volta do autor do gol do título da Libertadores em 23, que neste momento está emprestado ao Pachuca do México. Aí a resposta é não, pelo menos se depender do Fluminense. Como há uma opção de compra vinculada ao empréstimo de John Kennedy, não existe a possibilidade do tricolor solicitar o retorno do atacante. O valor para a compra em definitivo é de 6 milhões de dólares, 38 milhões de reais por 70% do direito do jogador. E aí vem falando que a única possibilidade de John Kennedy retornar ao Fluminense antes do prazo é se o Pachuca informar que não conta mais com o atacante e que deseja devolvê-lo. Nesse caso, o tricolor também teria que aceitar o retorno. Como ele está em alta no México, tal movimento é improvável. Também é preciso destacar que a situação não poderia acontecer na janela especial da Copa do Mundo de Clubes, entre 1 e 10 de junho. Isso porque as janelas nacionais e internacionais de transferências estão fechadas nesse momento. Galera, não é possível repatriar o John Kennedy. Esqueçam isso, não é possível. Nem para a janela do Mundial de Clubes, isso é possível, nem para isso, e nem para ele voltar antes do contrato. Para ele voltar antes do contrato, teria que o próprio Pachuca falar: olha, eu não quero ficar com o jogador, eu estou devolvendo o jogador, não quero ficar com o jogador. Teria que acontecer isso. Caso contrário, o Fluminense não tem como tirar o jogador do Pachuca. Essa chance é zero. Zero, zero, zero. Então vamos esquecer esse lance de John Kennedy e focar no nosso problema real aqui, que não passa por isso. John Kennedy não virá para o Fluminense, ok? Então fica aí para vocês essa informação. E mais, galera, sinceramente, já falei sobre isso aqui. Eu tenho até temor de trazer o John Kennedy de volta. Eu acho que o John Kennedy está feliz lá, teve uma nova filhinha aí, está vivendo um momento mágico na sua vida. Então, na minha opinião, eu tenho até medo dele vir para cá e cair em desgraça novamente. Deixa o John Kennedy ser feliz. Ele merece essa felicidade, ele merece ser feliz. É um garoto que já deu pra gente muita coisa, uma glória eterna, que foi o título da Libertadores, gol do título, enfim. Ele já se pagou e hoje ele tá bem. Então agora é pensar no ser humano, na minha opinião, e torcer para que o ser humano continue evoluindo, continue se desenvolvendo, continue crescendo, que é o que importa nesse momento, na minha opinião, na minha humilde opinião. É o que eu penso, tá bom, galera? Então, deixa o John Kennedy ser feliz. E é isso aí. É isso aí, galera. Então, esse foi o Resenha Express de hoje. Pintando alguma nova notícia durante o dia, a gente volta aqui. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo Resenha Express.